agradecer ao Senhor Jesus pelos dízimos e ofertas levantadas à casa do Senhor Jesus nessa noite. Amém? Aleluia. Senhor Jesus, nós te damos graças. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor da graça, te louvamos, Deus, te exaltamos, te agradecemos por tua benignidade, Senhor, pelo amor do Senhor em nossas vidas, que nos tem concedido todas as coisas, e do que o Senhor nos tem dado, ó Pai. Ofertamos a casa do Senhor. Bendito seja Deus, com todo o nosso amor, com todo o nosso coração. Bendito seja Deus. Senhor, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus, que os nossos corações sejam abençoados com a tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Pela essa Amém. oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. Amém. Aleluia. Bendito seja Deus. Vamos, amados, entrar na pregação da palavra de Deus. Eu gostaria de ler nesta noite com os irmãos 1 de Coríntios, capítulo 7, versículo 22. Aleluia, glória a Deus. Amém. Diz assim: pois aquele que foi chamado no Senhor, mesmo sendo escravo, é o liberto do Senhor. Assim também o que foi chamado, sendo livre, escravo é de Cristo. Amém? Aleluia. Aquele que foi chamado, sendo escravo, trabalhando numa fazenda, sendo escravo, prestando obediência ao seu Senhor, ao seu amo, ele é um liberto do Senhor. Amém? Porque onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Aquele que aceita Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo vem fazer morada nele, mesmo ele sendo escravo, ele é um liberto do Senhor. E também, aqueles que sendo chamados do Senhor, são livres, não presta obediência a ninguém, ele é um escravo de Cristo. Esta é a palavra de Deus. Podeis assentar em nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Então diz a palavra de Deus: pois aquele que sendo chamado no Senhor, mesmo sendo escravo, é um liberto do Senhor. E o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Como eu falei no início do culto, que às vezes o culto pode não ser muito agradável a nós. Às vezes a palavra de Deus vem para nos ferir, para nos machucar, para contradizer aquilo que pensamos, né? Então não ficamos muito satisfeitos, mas o culto precisa ser agradável ao Senhor. A palavra que vai ser pregada no culto, neste culto, em qualquer lugar, né? Em qualquer dia, a palavra precisa ser agradável ao Senhor. Tem que vir diretamente de Deus. Não pode ser por maquinações, por pensamentos, por teologia, por estudos trabalhados pelo homem, né? Aquela palavra bonita, aquela palavra que as pessoas falam, que pregação maravilhosa. Mas se ela não entrar no coração das pessoas, para que possa haver uma mudança nos corações, então a palavra não agradou a Deus. Por quê? A palavra de Deus nos diz:
por não haver profecia, o povo se corrompe. Por que a igreja se corrompe? Porque as profecias deixam de acontecer. Não estou falando de profecia que o Espírito vem e fala, eis que diz o Senhor. Não. A palavra de Deus, ela é profética. Ela é a profecia do Senhor. A palavra de Deus, ela tem poder para curar, para libertar, para santificar, para ensinar, para exortar, para consolar. A palavra de Deus, ela é completa. Então, por não haver profecia, porque a palavra não vem de Deus, a mensagem não vem de Deus, mas vem uma mensagem trabalhada pelo homem. Então agrada as pessoas. Quando diz, o Senhor é contigo, o Senhor vai prosperar a sua vida, o Senhor vai te dar carro, o Senhor vai te dar casa, o Senhor vai te dar isso, o Senhor é contigo, você vai vencer, continua. Isso agrada a gente. Deus vai me abençoar, Deus vai me multiplicar os meus bens, vai abençoar o meu trabalho, vai fazer isso, e aquilo não veio de Deus. Então agrada as pessoas, mas não agrada ao Senhor. Quantos profetas que foram enviados a Israel, e quando falavam em nome do Senhor, falava de dor, de arrependimento, que Israel precisa fazer um conserto, Israel está em falta com Deus, e as pessoas pegavam aqueles profetas e matavam, e judiavam, lançavam no calabouço, como fazia com Jeremias. Quantos profetas foram mortos? Por quê? Porque pregavam a palavra de Deus, falavam aquilo que o Senhor mandava falar, que o povo precisava se converter, o povo precisava deixar a idolatria, deixar os seus maus caminhos, voltar para o Senhor, e eles não queriam ouvir esta palavra, então matavam os profetas. E aí, mas vinham os falsos profetas, que falavam, o Senhor é contigo, Israel, não temas, este inimigo que está diante de vocês, Deus vai destruir, Deus vai matar, o Senhor é contigo. E aqueles profetas e aquele povo ficava animado, ficava alegre, e quando batia de frente com o seu inimigo era derrotado, porque não foi Deus que falou. Aleluia, bendito seja Deus. A palavra do Senhor, ela tem poder. Nós gostamos de ouvir coisas boas. Nós gostamos de ouvir, né? Vós sois filhos de Deus. Vós sois servos de Deus. Eu gosto de me sentir como filho de Deus. Eu gosto de me sentir como servo de Deus. Nós gostamos disso. Saber que o Senhor é conosco, mas precisamos saber se realmente Deus está conosco. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus nos diz, todos aqueles que sois criados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Ser filho de Deus é ser guiado por Deus, é ser conduzido por Deus, é ser conduzido pela palavra de Deus. Como o salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Este é o propósito de nós guardarmos a palavra em nossos corações. Não é para fazer estudos maravilhosos. Não, nós precisamos guardar a palavra de Deus em nossos corações para não pecar contra Deus. Aleluia, bendito seja Deus. As pessoas buscam versículos, né? Como tem até promessas maravilhosas. Quando você põe a mão ali, vai naquelas promessas, promessas maravilhosas, como é que fala? Quem sabe? É uma caixinha de promessa, a caixinha de promessa, que as pessoas todo dia têm essa mania de enfiar a mão ali e pegar um versículo. Mas sabe de uma coisa? Ali só tem versículos bons. Só tem promessas maravilhosas,
são promessas tiradas da palavra de Deus. Então todo dia que aquela pessoa tira um versículo ali, oh glória a Deus, o Senhor é contigo, o Senhor prosperará os seus caminhos, né? Então só coisas maravilhosas, aquela pessoa trabalha o dia inteiro meditando naquela promessa maravilhosa. Mas quando ele abre a Bíblia, Senhor, fala comigo, e ele tira um versículo, e ele tira um versículo que não condiz com aquilo que ele queria, né? Algo que venha de encontro com os seus interesses, né? Como a palavra de Deus diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí quando sai esse versículo, ele começa a seguir a Jesus, carregar a minha cruz, negar os meus desejos, negar tudo aquilo que eu quero fazer, os meus planos, os meus estudos, as minhas praias, os meus sítios, os meus carros, negar tudo, o prazer mundano. Para quê? Para fazer visita, para trabalhar na obra de Deus, para visitar os enfermos, para fazer visitas de casa em casa, cultos na praça. Não é para mim não. Então aí, isso não foi Deus que falou não. É assim que as pessoas agem, é assim que as pessoas pensam, só quer coisas boas. Amados, prestem bem atenção, Jesus, Ele é o Senhor, nós somos servos. Se eu chamo Jesus de meu Senhor, significa que eu sou servo dEle. Só um servo tem Senhor. Só um servo tem Senhor. Se eu falo que Jesus é o meu Senhor, então eu estou falando que eu sou o servo dele, então eu tenho que estar pronto para servir a Deus, para trabalhar por Ele, para negar a mim mesmo, para buscar os interesses de Deus, porque este é o propósito, esta é a vida de um escravo. Um escravo, ele não tem vida. Um escravo, ele não tem desejos. Um escravo, ele não tem opiniões, ele simplesmente obedece. E nós lemos aqui, no versículo 22, que aquele que é chamado do Senhor, mesmo sendo livre, escravo é de Cristo. Amados, nós precisamos entender, né, que nós estamos aqui para servir a Deus. Nós somos escravos de Cristo. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, é o apóstolo Paulo. Por isso mesmo ele negou toda a sua vida. Um comandante, né? Um centurião, um homem respeitado, criado aos pés de Gamaliel, totalmente respeitado. De repente, encontra com Jesus, perde a visão, e ali está orando. E quando o Senhor vem, quando o Senhor envia Ananias até Saulo, e Ananias ora sobre Saulo, e Saulo recobra a sua visão, então ele muda o seu nome, não mais de Saulo perseguidor, agora Paulo. Ele mudou toda a sua vida, de perseguidor a perseguido. Agora ele passou a ser perseguido. Ele passou a sofrer tudo o que ele fazia os outros sofrer. Por isso ele dizia, já não vivo eu, Cristo vive em mim. Amém. Não busco mais os meus interesses, eu busco os interesses do Senhor. Amém. Aleluia, glória a Deus. Amados, nós precisamos entender isto, porque senão nós estaremos fazendo a obra de Deus relaxadamente. Nós estamos aqui para servir ao Senhor. Jesus nos enviou os seus discípulos, não para viver para si mesmo, mas para pregar o Evangelho ao mundo inteiro. E foi graças aos seus discípulos que o Evangelho foi pregado e chegou até nós. Se cada um deles agisse como nós temos agido, o Evangelho jamais chegaria a nós. Mas eles renunciaram, eles obedeceram, eles pegaram à risca a palavra que Jesus falou,
Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Deus está buscando homens e mulheres que possam falar com o Senhor: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus está buscando pessoas que Ele possa enviar para fazer a vontade dele, para fazer como Isaías, né? Quando o Senhor falou: quem irá por nós? E Isaías falou: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia, bendito seja Deus. O irmão Carlos estará pegando para mim Malaquias, no capítulo 1, o versículo 6. Jesus, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Deus de toda glória, e nós somos servos do Senhor. Nós falamos que Jesus é o nosso Pai, nós falamos que Ele é o nosso Senhor, então nós precisamos agir como nós falamos. Malaquias 1 e 6. Antes de Mateus, o primeiro livro, pode ler. O filho honrará o pai e o servo a seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Amém. É só o versículo 6. Leu? Sim. Presta bem atenção, amados. O que a palavra de Deus diz? O filho honra o pai. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? O servo honra o seu senhor. Se eu sou o Senhor, onde está o temor de mim? Porque é isso que o servo tem. O servo tem medo de desagradar o seu amo, porque vai levar chicotadas, vai ser amarrado no tronco, vai ser corrigido. Então ele vive para agradar o seu amo. Então leia de novo para nós, só essa parte. Onde está a minha honra? O filho honra... Tudo, né? É. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou pai, Jesus está falando, se eu sou seu pai, quando você ora: ó Pai, tem misericórdia de mim, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Se eu sou o Senhor, aí tá bom, onde está o temor de mim? A palavra de Deus nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando a pessoa passa a temer a Deus, é temer, amados, é ter medo. Ela começa a alcançar a sabedoria. Foi isso que aconteceu comigo quando eu me converti, que eu fiquei sabendo, porque eu não sabia, né, que está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo após o julgamento. Quando eu fiquei sabendo que eu vou estar diante do julgamento de Deus, e que se eu não for aprovado, eu vou ser lançado no fogo do inferno, eu fiquei com medo. Hoje mesmo eu estava pensando, uma eternidade é muito tempo para viver sem Deus. Uma eternidade é muito tempo para entrar em desespero, para estar em dor, aos gritos, no meio do lago de fogo, onde o verme não morre, né? Onde as lágrimas não param de rolar, os gritos. Amados, se nós pudéssemos imaginar o inferno, nós teríamos medo de Deus. Mas o que se prega hoje? Amor de Deus. Deus me ama. Deus me ama. Deus é meu Pai, assim como o Pai ama o Filho, né? Deus me ama. Então transfere a responsabilidade toda para Deus. É só Deus que tem responsabilidade por nós, né? Assim o irmão William, como o Brian, depende totalmente de você. Então ele não pode fazer nada por você.
O Brian não pode, o Jeffrey não pode fazer nada por você, cara. É você que tem que fazer para ele. É você que tem que fazer para o Brian. Sustento, roupas. Se começar a passar mal remédio, a responsabilidade por enquanto é só sua. A responsabilidade é só sua. E nós às vezes passamos isso para Deus. É só Deus que tem responsabilidade conosco. De nos guardar, de nos proteger, de nos dar o alimento, de nos dar roupa, de nos dar alegria, de nos dar saúde, de nos dar paz. Pedimos tudo a Deus. Mas o que Deus quer de nós? Será que vamos ser crianças eternamente, até o dia do julgamento, só dependendo de Deus? Mas Deus também depende de nós. Deus espera em nós. Deus espera em mim, Deus espera em você, Deus espera em cada um de nós. Amém. Nós precisamos encontrar, uma assiduidade com Deus. Olha bem, o que Deus falou? Deus mostrou para Isaías, irmão William, a sua necessidade. Deus mostrou para Isaías toda a sua glória, né? E Deus mostrou para Isaías que ele tinha necessidade de enviar alguém. E Deus falou: quem irá por nós? Quem? Isaías prontamente: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém. Então Isaías agora não só apenas queria receber de Deus, mas ele queria também dar um pouco a Deus. Ele queria entregar a sua vida a Deus. Ele falou: envia-me a mim. Então Deus está falando: o filho honra ao pai, e o servo ao seu amo. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, se eu sou amo, se eu sou o Senhor, onde está o temor de mim? As pessoas não temem a Deus. Poucos estão temendo a Deus. Todos estão confiando no amor de Deus. Todos estão esperando no amor de Deus. Mas o amor de Deus não salva ninguém. O fato de Deus me amar não me salva. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, né, seja salvo. Deus amou o mundo, mas Deus salva o mundo? Não. Existe uma condição. Todo aquele que nele crê precisa crer em Jesus. Deus amou o mundo, mas não salva o mundo. Quando Jesus orou para os seus discípulos, lá em João no capítulo 17, né, ele diz: Pai, eu oro por estes, não oro pelo mundo. João capítulo 17, versículo 6. Né? Vamos ler aqui para ficar bem explicado. João, a oração intercessória de Jesus, que diz assim, no versículo 7 em diante, capítulo 17, no versículo 7. Agora sabem que tudo quanto me deste provém de ti, porque eu lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que eu saí de ti, e creram que tu enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me tens dado, porque são teus. Jesus não ora pelo mundo. Eu estou falando, não é a palavra de Deus. Ele ora por aqueles que confiam nele, né? Por aqueles que creem que Jesus, que Deus se manifestou em carne, né? Jesus falou: porque eles creram que eu saí de ti. Aleluia. E no versículo 20 diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Amém. Glória a Deus. Então, lá no início da sua oração, ele orava pelos seus discípulos, né? Por aqueles que me tens dado, porque creram que eu saí de ti. Então a oração de Jesus era exclusivamente para os seus discípulos. O apóstolo Paulo não estava incluso naquela oração.
O apóstolo Paulo era um homem, era Saulo ainda, que perseguia a igreja, que odiava os cristãos. Por quê? Eu digo, porque ele vivia segundo a lei, e a lei não permitia adoração a outro que não fosse o Senhor Jeová. E quando ele soube que os ministros, os discípulos, estavam confessando que Jesus é o Deus que se manifestou em carne, ele odiou aquilo e saiu em busca dos discípulos, matando, prendendo, destruindo. Então o apóstolo Paulo não estava incluso na oração de Jesus. Por quê? Porque Jesus diz assim, eu rogo por eles, pelos seus discípulos, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me tens dado, porque são teus. Mas lá no versículo 20, eu li agora. Então Jesus diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra futuro hão de crer em mim. Aí Saulo entrou nesta oração. Aí eu entrei nesta oração. Você, William, entrou nesta oração. Irmão Carlos, cada um de nós, Jesus orou por nós. Aleluia. Jesus falou: rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Eu creio em Jesus por causa da palavra de Deus. Você crê em Jesus por causa da palavra de Deus. Então nós entramos na pregação da palavra, na oração de Jesus. Amém. Que privilégio, amados. Mas precisamos permanecer em Cristo Jesus. Aleluia. Ele é a videira, nós somos a vara. E como a vara de si mesmo, ela não pode dar fruto se ela for arrancada, se ela for sair da videira. Amados, nós precisamos permanecer em Cristo Jesus. Amém. E nós vamos dar muitos frutos. Sabe por quê? Porque nós reconhecemos a palavra de Deus. Amém. É muito bom se sentir filho? É. Somos filhos de Deus. A palavra de Deus nos diz, né? Que todo aquele que crê no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Não éramos. O apóstolo Saulo também não era. Mas todos quantos crerem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Mas, amados, a palavra de Deus não para aí. Não somos filhos e pronto, parou aí. Nós somos servos. Nós somos escravos de Cristo. Por quê? Porque existe uma necessidade de nós renunciar às nossas vidas, os nossos desejos, para buscar os desejos de Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Aleluia. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior correrão rios de água viva. Amém. Amados, não é só porque somos filhos, não. É porque somos servos também. E sendo servos, somos escravos. Somos escravos de Cristo. Esta é a palavra de Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Glórias e louvores ao Senhor. Bendito seja Deus. Estou em outro livro. Então, vamos reconhecer a nossa condição. A nossa condição diante de Deus. Confessamos que Jesus é o nosso Senhor, então estamos confessando que somos servos dele. Confessamos que ele é o nosso amo, o Senhor da nossa vida, então nós somos escravos dele. Nós precisamos aprender a renunciar às nossas vidas para viver a vida que verdadeiramente o Senhor tem preparado para nós. Tenho certeza que se os discípulos vivessem a vida que nós vivemos, cuidando dos seus próprios interesses, o Evangelho não teria alastrado, teria morrido com cada um deles.
Amados, e este Evangelho não pode morrer com as nossas vidas. Nós precisamos dar frutos para a glória do nome do Senhor. Bendito seja Deus. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé, vamos terminar lendo novamente este versículo 1 de Coríntios, no capítulo 7, no versículo 22. Que diz assim, né? 22, diz assim: pois aquele que foi chamado no Senhor, mesmo sendo escravo, é um liberto do Senhor. Assim também, o que é chamado sendo livre, escravo é de Cristo. Escravo é de Cristo. Tenho certeza que nenhum de vocês, nem eu, jamais ouvi esta mensagem. Que eu tenho que considerar que sou filho, mas também sou servo e sou escravo. E se eu não cumprir o propósito de Deus na minha vida, né, então eu serei reprovado. O apóstolo Paulo diz isso muito bem. Tenho que tomar cuidado para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Imagina vocês, se o apóstolo Paulo tinha medo de ser reprovado, será que nós também não precisamos ter esse medo? Será que nós também não precisamos ter este cuidado? Aleluia, glória a Deus, amém. Vamos orar. Eu peço oração em favor da irmã Antônia, em favor do Carlinhos, da sua família. Estão passando por muitas lutas, por muitos problemas, e a palavra de Deus nos diz que nós precisamos. É bom alegrar com os que se alegram, mas também precisamos chorar com os que choram. Precisamos viver este amor. Amém? Senhor nosso Deus, Pai Celeste, Deus bondoso, Deus maravilhoso, glorioso e tremendo, em nome de Jesus, somos gratos pela Tua palavra, somos gratos, Deus, pela palavra do Senhor que nos